O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra revelas o infinito. Como é bonito ouvir teu coração. Queiram ficar de pé aqueles e aquelas que vão receber nesta celebração eucarística o sacramento da confirmação. Muito me alegro e agradeço a Deus por, em nome de nosso irmão Dom Washington, bispo desta igreja, acolher vocês, conferindo-lhes pela confirmação a maturidade cristã e tornando-os aptos a colaborar no nosso ministério apostólico. De agora em diante, como cristãos adultos, cristãs adultas, como apóstolos, precisarão maior do vosso apoio, estes nossos irmãos. Por isso eu pergunto a esta comunidade, se vocês estão dispostos a acolhê-los e apoiá-los, para que dentro desta comunidade eles possam viver a sua vocação e a sua missão de amar e servir a Cristo. A comunidade está disposta? Manifestemos então este acolhimento, dando a eles uma salva de palmas. Podem se assentar. Nós estamos nos aproximando do final do tempo litúrgico. Domingo que vem, mais um ano termina para a igreja. Porque a igreja não vive a sua vida a partir do ano civil, mas a partir do ano litúrgico. O que marca a nossa vida, como a natureza é marcada pelas estações e não pelos dias do calendário, são também as estações
dentro das quais espiritualmente nós vamos conhecendo e vivendo a experiência de Deus. O tempo do advento, o tempo da espera, que começa depois, no primeiro domingo de novembro, o tempo comum, o tempo da quaresma, da Páscoa, que vão marcando a nossa vida. E é por isso que para nós estes tempos são os últimos. E a palavra de Deus nos fala do término de uma realidade. Porque existem certas realidades que precisam terminar, para que outras novas e melhores comecem. Aquela pessoa que tem resistência com a finalização das etapas da vida, e como tem gente assim. Tem gente que não quer terminar a sua infância. Tem gente que quer ficar jovem a vida inteira. Tem gente que não quer começar a sua maturidade ou a velhice. E assim vão travando num determinado momento e não desfrutam das bênçãos, das experiências que cada etapa nos reserva. Nós vivemos esta etapa terrena, aonde vamos conhecendo e experimentando na convivência religiosa, social com as pessoas, o amor, a capacidade de recebermos atenção e cuidado e a capacidade de cuidarmos atentamente uns dos outros. E nós fazemos isso neste tempo para irmos aprendendo a conhecer a Deus que é amor. E conhecendo nós possamos escolher a Deus que é amor como o caminho para vivermos a nossa vida. Vivermos a nossa vida marcados pelo amor, não amor romântico, não amor ciumento, não amor sensorial, mas um amor que é um conjunto de atitudes através das quais acolhemos, valorizamos, cuidamos e ajudamos o outro a realizar o projeto de felicidade que Deus tem para ele. Por isso, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus hoje nos alerta e nos questiona sobre a forma como nós estamos vivendo a nossa vida e as nossas escolhas. Reparem que as leituras do livro do profeta Daniel, a primeira leitura, chamado Apocalipse de Daniel, e a palavra Apocalipse significa livro Revelações. Daniel procura ajudar as pessoas a entender a história que está por detrás dos acontecimentos terrenos. Às vezes atrás de uma tragédia, às vezes atrás de um momento difícil que nós estamos experimentando, Deus está construindo em nós e através de nós algo para o mundo, algo para melhorar a realidade e para transformar também a nossa vida. Por isso o Apocalipse ele é lido não ao pé da letra, mas tentando entender o sentido simbólico das coisas. Me parece como aquela história da vovozinha que estava em casa fazendo um bordado nos arquinhos, e a sua netinha sentada no chão olhava de baixo para cima o bordado da avó. E em um determinado momento, vendo aqueles pontos soltos, aqueles nós desconexos, a menininha disse: vó, o que a senhora está fazendo? Que confusão que é essa coisa? E a avó disse: não, minha filha, eu estou fazendo um bordado, uma paisagem. Ela falou assim: que coisa horrorosa, avó, é tudo solto, linha solta, não dá sentido nada. Aí a avó, com aquela compreensão que não adianta explicar certas coisas, disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, a avó está quase terminando. Você vai brincar lá no terreiro, lá, ou melhor, deixa eu consertar a palavra, porque eu não sei qual é o sentido disso para goiano. Em Minas Gerais, terreiro para nós é o fundo da horta. Tá? Não é outra coisa não. Viu? Terreiro é o fundo da horta, é o quintal, vocês chamam de quintal, né? Isso. Vamos deixar isso bem explicado.
Então vai brincar lá no quintal. E a menininha foi, e quando a avó tinha terminado, já estava na hora do café da tarde, como é de bom costume, chamou a netinha para tomar café, comer um pedaço de bolo, e foi mostrar para ela, assim, agora vem cá ver o bordado. E o que fez a avó? Pegou a neta no colo, na sua altura, e mostrou para ela o bordado. Quando a menina viu aquela paisagem linda, de muitas cores, a menina ficou extasiada, falou assim, vó, mas que coisa mais linda, a senhora mudou o que a senhora estava fazendo? Falou assim, não, minha filha, é a mesma coisa. Não é não, vó? Ô, minha filha, é porque você estava vendo o avesso, você estava olhando do lado de baixo e não viu que eu estava bordando do lado de cima. Às vezes a gente também com Deus não é muito diferente. A gente acha que a nossa vida está bagunçada, está atrapalhada, está confusa. É porque a gente está vendo o avesso da vida. Deus vê o direito. E é porque Deus vê o direito é que Deus vai tecendo a trama da nossa história. Para compor aquela história bonita de salvação. E um dia, quando estivermos ao lado do Senhor no seu colo, iremos olhar o que foi a nossa vida e vamos compreender tudo aquilo que nos aconteceu com outros olhos. O livro do Apocalipse quer ajudar as pessoas a entenderem isso. Aquele momento, a história, o povo de Israel vivia uma escravidão, um momento muito terrível nas mãos dos gregos, que tentavam destruir a sua cultura, a sua religiosidade, a sua fé. E Daniel então vai dizer para eles, olha, não se desesperem, porque Deus está agindo sem que a gente perceba e vai acontecer uma mudança, vai acontecer uma transformação a partir da nossa transformação pessoal. É preciso mesmo nas tragédias, dificuldades, acolher a Deus. E aí ele vai dizer que muitos irão brilhar como estrelas, porque souberam ser sábios. A sabedoria é um dos dons do Espírito Santo, que hoje vocês recebem de forma especial. E sabedoria significa saber viver e desfrutar as coisas do jeito certo. Ciência é ter conhecimento, entendimento é compreender o que se conhece. Sabedoria é saber viver a partir do que se entendeu e conhece. Tem gente que conhece muita coisa, mas não sabe viver. Tem gente que entende muita coisa, mas mesmo assim não sabe organizar a sua vida. A sabedoria é um dom fundamental. Por isso a palavra nos fala se nós estamos vivendo a nossa vida com sabedoria. Sabendo desfrutar das oportunidades que Deus está dando para cada um de nós. Para que nós possamos ter a felicidade verdadeira, a alegria verdadeira. Para que nós possamos excluir de nós aquelas ideias, aqueles pensamentos e aquelas atitudes que nós sabemos que são contrários ao projeto de Deus. E aquilo que é contrário ao projeto de Deus não pode gerar o bem na nossa vida. Nós fomos feitos, meu irmão e minha irmã. Nós não somos frutos de um acaso, um acidente biológico. Nós fomos pensados e desejados por Deus. Deus nos fez para uma felicidade, no amor que é Ele. Santo Agostinho, que viveu muitas filosofias, ideologias, Santo Agostinho, que procurou para todo lado a verdade, ele vai dizer, a partir do seu encontro com Jesus Cristo: Senhor, Tu nos fizestes para vós, e triste e inquieta está a nossa alma, enquanto não se encontra convosco. Quando nós nos encontramos com a verdadeira felicidade, nós até mesmo descobrimos que precisamos de muito menos para viver, que nós não precisamos explorar ninguém, competir com ninguém, maltratar ninguém, abusar de ninguém. Porque todas essas realidades nos esvaziam da felicidade. Por isso o Senhor, Ele nos chama
a ouvir o seu chamado. O Evangelho, Jesus fala do final dos tempos, mostrando como uma colheita, dizendo que os filhos e filhas de Deus estão dispersos no mundo, cada um crescendo a partir da sua experiência de Deus e com auxílio da igreja, crescendo para alcançar a vida plena que o Senhor nos oferece. E Ele vai dizer que todos aqueles que estão no mundo um dia se apresentarão diante dEle. Se apresentarão diante dEle para tomarem posse da vida, ou para renunciarem à vida, de acordo com as escolhas e opções que foram tecendo ao longo da sua história terrena. O que nós escolhemos agora, meu irmão e minha irmã, até no momento de abraçar ou não uma pessoa, de perdoar ou não uma pessoa, são escolhas pequenas que estão construindo a nossa escolha definitiva. Se seremos felizes ou infelizes neste mundo e no mundo que virá. E como nós precisamos de auxílio, o Senhor vem para nos ajudar. Os dons que nós recebemos são auxílio de Deus, porque Deus nos fez para essa felicidade e não nos abandonou. Mas Deus vai nos concedendo o auxílio que nós podemos receber ou rejeitar. Deus nos concede o seu Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o amor dele agindo em nós e agindo através de nós, nos nossos relacionamentos, família, comunidade e sociedade. Deus nos concede o seu Espírito Santo no batismo, para que nós tenhamos a fé. Fé não é fruto de estudo. Se fé fosse fruto de estudo, as bibliotecas seriam as igrejas. A fé é fruto de uma experiência do amor de Deus. Por isso não se tem fé estudando muito. O estudo pode nos ajudar a compreender a fé, mas não a tê-la. A fé é fruto de uma experiência de amor. Por isso só temos fé se somos capazes de amar. Uma vez eu atendi um jovem na paróquia onde eu trabalhava, e ele tinha redescoberto a sua experiência de Deus, foi crismado e tudo, foi para a faculdade, e sabe Deus por que modo? E muitas vezes na faculdade as pessoas ficam tão fascinadas com as palavras e teorias que esquecem o fundamental. Quem realmente se importa conosco? E às vezes a gente dá muito mais ideia para quem fala do que para quem cuida de nós no dia a dia. Às vezes a palavra de um pai e de uma mãe vale tão pouco diante de um professor, de uma professora. Isso é o pai e a mãe quem ama, quem cuida, quem gera. Mas esse moço viveu as suas experiências e por algum motivo não perdeu a fé, porque ninguém perde o que não tem. Uma pessoa que fala que perdeu a fé é porque nunca teve. A fé ela pode ficar escondida, enterrada, em cima, debaixo de muita coisa, mas ela sempre está lá. Todo batizado tem uma fé, às vezes enterrada, como uma chaminha no meio de um carvão. Se quebra o carvão, às vezes lá no meio tem uma brasinha ainda, tentando sobreviver. E ele me procurou, porque tinha vivido uma determinada experiência no encontro de jovens, e ele queria aumentar a sua fé. E ele disse para mim: Padre Moacir, o que eu preciso fazer para aumentar a minha fé? Eu queria que o senhor me ajudasse. O que eu tenho que ler? É o catecismo da igreja? É ler mais a Bíblia? O que eu tenho que fazer para aumentar a minha fé? E eu fui muito sincero com ele. Para fortalecer a sua fé, esses textos te ajudam. Mas para aumentar a sua fé, você quer ter uma fé maior? Tira uma vez por semana e vai lá para a cidade de Ozanã fazer a barba dos velhinhos. Vai lá no projeto Bola de Gude brincar com aquelas crianças ou levar um agrado para elas.
Olha para a sua realidade, onde você está, e começa a dar atenção às pessoas. A fé cresce no amor. Nós precisamos aprender a ler as pessoas, que tem muito mais a nos dizer sobre quem somos e o que precisamos fazer, do que muitos livros, viu? E a Bíblia nada mais é que o livro da vida de muitas pessoas que já passaram e que continuam tendo sentido para nós. Então vocês, crismandos, são chamados também por Deus a esta felicidade. E é por isso que no batismo Deus lhes deu o dom da fé. Todos vocês têm fé. Na Eucaristia Deus vos concedeu a união com Cristo. Compartilhar da vida de Cristo. Comemos dele para vivermos dele. O alimento que a gente ingere transforma o nosso corpo. Uma pessoa que come alimento saudável tem uma vida saudável. Quem come um alimento estragado, o que acontece com a sua saúde? Estragada. Quanta doença aí é fruto de má alimentação. Que a gente ingere na mente, no coração e no organismo, também adoece a nossa mente, a nossa afetividade e a nossa espiritualidade. Por isso nós somos chamados a alimentarmos da Eucaristia e nunca vamos à Eucaristia com os lábios para comungar, se não formos com a mente para ouvir a palavra e com o coração para acolher os irmãos que celebram conosco. E hoje vos é dado a plenitude da confirmação. Neste sacramento vocês têm duas coisas. Primeiro, a confirmação do que vocês são. O bispo confirma vocês no caminho que Deus escolheu para vocês, de ser seus filhos e filhas, pela força do Espírito, e o bispo vos envia em missão. A missão de, na força do Espírito Santo, salvar, curar, cuidar, agir na própria vida, agir na vida dos outros, agir na vida da sociedade, nas estruturas que nós temos, para que a sua vida, a sua família, os seus relacionamentos e a nossa sociedade seja transformada. Sejam transformados em ambientes aonde nós possamos viver a salvação e não a perdição. Quantas pessoas, por conta da escolha que fizeram na sua vida, estão se perdendo? Perdendo sua saúde física, perdendo sua alegria, perdendo seu respeito e perdendo às vezes até mesmo a sua experiência de ser amado e amada por Deus. Quantas pessoas, pela forma como cuidam dos seus relacionamentos, estão perdendo a capacidade de amar e de cuidar o outro. Estar junto não é suficiente, é preciso estar junto com amor e não romantismo. O amor que é cuidado, atenção, zelo pelo corpo do outro, zelo pela mente do outro, zelo pelo coração e pela alma do outro. Não adianta cuidar bem do corpo se o resto se perde. Nós não amamos apenas o corpo das pessoas. Nós amamos as pessoas, que são mais do que seu corpo, são mais do que sua inteligência. São um ser inteiro. Se a sociedade tem estruturas de injustiça, se torna um ambiente onde pessoas não conseguem se desenvolver, não conseguem crescer na capacidade de amar, de compreender, de aceitar o outro, de preservar a vida do outro. Hoje o Papa Francisco nos lembra da questão dos nossos irmãos e irmãs pobres. Pobres não são apenas os pobres materiais, mas todas aquelas pessoas a quem lhes falta algo fundamental para viver uma vida digna. Tem gente que a sua pobreza é falta de alimento, é falta de estrutura, é falta de saúde, é falta de respeito, de dignidade, de direitos básicos. E nós somos chamados a olhar para essa sociedade e nos perguntar: como é que a gente pode ficar tranquilo se um irmão e uma irmã correm risco de se perder? Não adianta só cuidar do corpo,
se a pessoa viver neste mundo, nas suas ilusões, e depois se perder diante de Deus. Mas não adianta cuidar só da alma, querendo que a pessoa vá viver a felicidade um dia no céu, padecendo as injustiças nesta terra. Existem situações que às vezes nos impossibilitam sermos o que Deus deseja. Situações de injustiça impedem alguns de viver dignamente e proclamar aquilo que Deus precisa. Situações de injustiça impedem pessoas que têm muito de serem dignas diante de Deus. Quantos pobres e ricos se perdem no mesmo caldeirão da desesperança e da indiferença? Uns pela pobreza indigna, outras pela riqueza indigna. Que Deus nos ajude e ajude vocês. Vocês são crismados hoje para a missão. E a missão de vocês, como eu disse, cuidar. Para isso vocês foram feitos. Para amar e para cuidar. Cuidar de vocês, porque vocês são preciosos para Deus. Cuidar da sua família, que é o primeiro ambiente de crescimento. Cuidar da sua comunidade, que é esta paróquia, dedicada ao Cristo ressuscitado. Cuidar da sociedade, lá na sua escola, lá no seu ambiente de trabalho, lá onde a sua palavra pode interferir e ajudar uma pessoa a mudar de vida, a se converter da injustiça para o reino de fraternidade e solidariedade que Deus deseja de cada um de nós. Há muito trabalho. Eu falo assim, Dom Moacir, mas eu queria mais descansar. Eu também. Mas há muito trabalho. Eu costumo dizer, e eu termino com isso, que no momento da concepção, começa o nosso trabalho. Por isso, uma pessoa que infelizmente não lhe é permitido se desenvolver nem no útero, foi impedida de realizar o seu trabalho. Eu fico pensando quantos dons Deus desejava através daquela pessoa para o mundo e que não se realizaram. E não é à toa que o mundo não conserta. Porque nós ainda temos um mundo fechado para a vida que não serve aos nossos interesses. Tanto a vida daqueles que são adultos, como a vida dentro do útero. Deus nos chama. No momento da concepção nós começamos o trabalho. No momento da morte a gente termina o nosso trabalho. Aí a gente vai receber o salário. Viu? Uma vez cheguei numa paróquia, um senhor que trabalhava há muito tempo, ajudava há muito tempo, virou para mim e falou assim, Padre Moacir, o senhor está chegando agora? Então eu quero dizer para o senhor está chegando, vai formar a sua equipe. Pensei, como é que eu vou formar a minha equipe? Não conheço ninguém. Mas aí então agora eu estou falando para o senhor que eu já estou me aposentando, viu? Eu cuido disso e foi entregando as coisas. Tem coisa que tem que entregar mesmo, que não é perpétuo, né? Ministérios, por exemplo, não é perpétuo. O único ministério vitalício é o do sacerdote. Eucaristia, palavra, tem que ir revezando mesmo. Mas servir a comunidade cada hora numa coisa. E eu falei com ele, em que você vai? Ele falou assim, não, agora eu estou parando. Eu falei para ele assim, então que dia que é o seu velório? Ele virou para mim e disse, que isso, padre, o senhor está doido? Eu falei assim, não, você vai morrer. E não vai demorar não. Ele falou assim, o senhor não me roga praga não. Eu falei assim, não estou rogando praga. O senhor não está se aposentando? O cristão se aposenta quando morre. Porque até num leito, entrevado numa cama, uma pessoa ainda tem condições de fazer o bem. Por isso que nem mesmo uma morte caridosa a igreja fala que é certo. Porque aquela alma, às vezes travada naquela doença, ainda está agindo. Porque a gente não age só pelo corpo e pela inteligência. O que nos torna humano não é a quantidade de cérebro que a gente tem, nem de membros que a gente tem. O que nos torna humanos é a nossa vinculação uns com os outros, derivados da mesma matriz, que é os filhos e filhas de Deus. Que vocês assumam o seu ministério. Quem é jovem, não sei se aqui tem, mas formar um grupo de jovens na paróquia, para quê, Dom Moacir? Se você estiver na liturgia, você vai discutir coisas da liturgia. Mas no grupo de jovens você pode conversar coisas da sua juventude.
tentar compreender o projeto de Deus para esse momento da sua vida, porque uma infância bem vivida começa uma boa juventude. Uma juventude bem vivida é uma pessoa realizada para construir o seu futuro, o seu relacionamento. Quantos relacionamentos se estragam na maturidade por conta das etapas queimadas na juventude e na adolescência? Não foram bem vividas. Então a igreja nos oferece esse espaço. Que cada um de vocês se perguntam: na minha família o que eu preciso fazer? Ótimo. Na sociedade o que eu preciso fazer? Ótimo. Mas e nesta paróquia? O que eu preciso e poderia fazer? Em que eu posso participar e colaborar? Ninguém é tão pobre que não tenha nada para oferecer. E ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. E a gente participa da pastoral da igreja para oferecer e para receber. Que Deus ajude vocês a encontrar o seu lugar e o seu caminho para conhecer, amar e servir a Deus nesta vida e um dia desfrutar da grande alegria de estar com Ele na vida que virá. E é duas certezas que a gente tem, viu, gente? Que a gente vai viver essa experiência da morte e que no final da missa vai ter algum aviso paroquial. São duas coisas que a gente não precisa duvidar, que sempre vai acontecer. E o aviso paroquial é para a gente poder caminhar bem naquela semana, e a morte é para a gente caminhar bem na vida que Deus tem para nós. A nossa vida tem futuro, viu? Ah, Dom Moacir, como é que é lá? Não sei como é que é, mas eu sei quem está lá. E é quem está que faz a diferença, não o lugar aonde se está. Amém?